eu pensei que minha mudança para Santos fosse temporária, porque eu saí do hospital junto com meu pai, né, para ir para Santos, que é a terra natal, como eu já falei, Santos é a terra natal do meu pai. Então ele resolveu me levar para Santos para que eu saísse daquele momento de turbulência que estava em Brasília, para que eu pudesse me restabelecer bem, né? Então eu fui para Santos com esse intuito, vou passar um tempo aqui, né, até a coisa eu estar melhor, mais recuperado e tal, né, para voltar a Brasília. Mas não, a mudança foi definitiva, né? Minha família já havia planejado isso, meus pais eram funcionários públicos, e aí eles pediram transferência de Brasília para Santos. Aí nós recomeçamos nossa vida ali definitivamente. Nesse momento, né, me passou pela cabeça, eu estava só pensando em me restabelecer. Então eu estava ainda debilitado, estava me recuperando aos poucos, porque isso demora, né, para a gente poder estar bem física e psicologicamente. E aí então a minha preocupação era essa. Mas depois eu comecei a pensar, puxa, por que a vida me tirou de Brasília, né? Uma cidade que eu amava morar em Brasília, minhas raízes estão todas lá, minha adolescência foi toda em Brasília, né? Então, de repente, mais uma mudança brusca na minha vida, eu saio, foi a pedra na minha perna, agora mais uma mudança para uma cidade que eu não conheço, nunca estive lá, enfim. Então, tudo isso se passava na minha cabeça, né? Como é que eu não sabia qual seria o meu destino, né? Mas a família resolveu fazer isso para me dar um suporte, o que foi fundamental também, e eu, lógico, sou muito grato por isso, né? Mas o fato de eu estar num lugar diferente, né, e sem ter base, sem ter raiz, sem ter nada, né, me deixou mais apreensivo, né? E eu não entendia, né, ainda essa mudança, né? Mas eu fui deixando a coisa. Pensei que não, eu vou ficar focado aqui na minha recuperação e depois eu vou ver o que vai acontecer, né? Porque as mudanças, a gente precisa entender o seguinte: as mudanças são coisas que acontecem na vida de todos nós, né? Nós mudamos, nascemos numa casa, mudamos para outra, mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de estado, mudamos até de país. Então, a vida está sempre fazendo uns arranjos, né? E está sempre mudando as coisas. Por quê? Faz parte do universo, a mudança é uma coisa imperiosa, o universo está em constante mudança, né? Então, a prática da nossa vida também exige mudanças. E essas mudanças estão sendo feitas, embora no início, ou aparentemente, a gente entenda que, puxa, mas eu não queria essa mudança, né? Porque a gente pensa que a gente tem as rédeas da vida na mão. Então, a gente tem um planejamento, não, mas eu planejei isso, né? Mas no planejamento que nós fazemos, né, a gente vai ver isso mais tarde, né, que o nosso planejamento dificilmente se cumpre, porque tem essas mudanças na nossa trajetória. E essas mudanças não fazem com que o planejamento seja concretizado na íntegra, né? Tem sempre uma mudança e o planejamento nunca acontece. Então, a gente vê o seguinte, que a vida, talvez sabendo disso, a vida vai organizando as coisas como se fosse um quebra-cabeça. Uma peça aqui, uma peça ali, que num primeiro momento a gente não entende porquê dessas mudanças, né? Imagina um quebra-cabeça que você nunca viu, não sabe nem o que vai sair dali, né? Uns dizem, olha, vai ter aí uma paisagem, você já sabe que vai ter uma paisagem, mas tem uns que não dão dica nenhuma, né? Então você, puxa, mas essa peça vai aqui, mas essa peça vai aqui. Não, mas agora, entendeu? Então, no início, só no final é que você, entendi, agora é isso aqui, é exatamente isso. É assim que a vida se comporta com cada um de nós.
Por quê? Porque a vida quer o melhor para cada um de nós, com certeza absoluta, né? A gente pensa que a vida não tem controle, ao contrário, nós é que não temos as rédeas da vida na mão. A vida é soberana, porque vida é sinônimo de Deus, tá? E Deus, nós somos filhos de Deus, e todo pai quer o melhor para os seus filhos, então a vida quer o melhor para nós, né? Então, passado um tempo, né, eu fui procurando compreender determinadas coisas. Então, como sempre fui assim, muito voltado para as coisas espirituais, porque eu tive uma formação, estudei em 2 colégios religiosos na minha infância, então minha família também sempre teve assim uma boa espiritualidade. Então, sabe, isso tudo me chamava atenção, né? E eu aí encontrei uma passagem na Bíblia muito interessante que ajuda a elucidar tudo isso, que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o plano da vida é muito superior àquele que nós planejamos. O plano da vida vai nos mostrar coisas muito melhores, vai nos levar a uma vida muito mais plena, uma vida muito mais gostosa do que aquela que nós estávamos pensando que iríamos cumprir através do nosso planejamento. Então a vida essas cortadas, né, vamos dizer assim, no nosso percurso, para mostrar para a gente, olha, deixa eu fazer, deixa eu cuidar de você, né, deixa eu conduzir a sua vida, né? Então a vida está pedindo para a gente, está dizendo, olha, deixa que eu sei como fazer isso, me dá um voto de confiança, né? Seja receptivo, deixa eu te guiar. Então é isso, meus amigos, que a gente deve fazer, né? A partir daí eu me tranquilizei, como todos nós, como você também vai se tranquilizar, sabe? Você vai ficar mais calmo, e você diz, puxa, né? Deixa, né? Dá uma de Zeca Pagodinho, eu lembrei agora, deixa a vida me levar. É isso mesmo, deixa a vida me levar, sabe? Porque a vida vai nos levar para onde a gente nem pensava em chegar. Então, esse é o chamado interessante, né? Eu estava nesse caminho, sabe? Vendo o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Mas eu não estava ansioso, sabe? Eu estava já calmo, tranquilo, sabendo que o melhor iria acontecer para mim. Então, deixo aqui um abraço para vocês, né? E vamos ver o que a vida tinha, no meu caso, reservado para mim. Um abraço.